Bom dia, sejam bem-vindos ao Band Mulher, que está começando cheio de atrações e assuntos interessantes. Um ano após a maior tragédia climática da história recente do Rio Grande do Sul, a arte segue sendo um caminho possível para o cuidado, a lembrança e a reconstrução. É com esse espírito que o projeto Pra Poder Seguir, Juntos para Voltarmos a Sorrir, realiza sua segunda edição. E eu recebo aqui no estúdio a idealizadora Juliana Barros para falar das novidades deste ano. A dengue está preocupando os gaúchos, mas será que ela pode trazer problemas para o coração? O Dr. Gilberto Laorgue Nunes vai esclarecer essa dúvida e trazer orientações importantes. Você já pensou que desistir pode ser um ato de coragem? No Limonada Zen, com o Adriano Sescani, vamos refletir sobre como abrir mão pode sim ser um gesto libertador. E ainda, moda, beleza, seus direitos e muito mais. O Band Mulher, você sabe, tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Ipiranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade, 46, em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. E eu já abro o Band Mulher de hoje falando de resistência, né? E olha que nós gaúchos entendemos disso. Estou aqui com a Juliana Barros, que é idealizadora desse projeto, né? Pra Poder Seguir, que é exatamente isso. São espetáculos que vão acontecer nos dias 23 e 24 de maio, no Teatro Dam Higgs. Mas a gente precisa explicar um pouco melhor, né, Juliana? Porque isso, na verdade, é um projeto que mistura alguns espetáculos e justamente, né, porque estamos vivendo aí há um ano daquela tragédia climática que nos assolou aqui, prejudicou tanta gente, principalmente os artistas, né? É verdade. Eu acho, inclusive, que nós estivemos aqui para falar da primeira edição, né? Verdade. Que aconteceu depois. Meu diretor está me confirmando aqui que sim. Dessa tragédia enorme. Então, é muito simbólico que agora, um ano depois, a gente está fazendo a segunda edição do projeto, né? Dessa vez no Teatro Dam Higgs, trazendo grandes sucessos do Teatro Gaúcho, que é pra gente, assim, não esquecer do que aconteceu, mas sobretudo pra gente celebrar, né, que conseguimos, que estamos aqui, e pra gente se conectar com a arte, com espetáculos que nos fazem sorrir, que nos fazem acreditar que é possível e ter esperança, né? Porque acho que esse evento é isso, né? É esperança, é resistência. Exatamente. E pensar que através da arte a gente consegue Com fazer certeza. isso. Vamos lembrar que espetáculos são esses: Terapia de Casal, que é muito famoso, Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, e Adivinha o que é, e Casa Torta, né? São esses? São 3 espetáculos, né? Primeiro, na sexta-feira, dia 23, tem Toque, uma comédia obsessiva compulsiva, que é um sucesso do Teatro Gaúcho. No sábado, nós temos a programação para crianças, né, de tarde, que é o Adivinha o que é um musical bem premiado, né, daqui do nosso teatro, que é inspirado nas músicas do MPB4. Então, lindíssimo musical, para toda a família, na verdade. E à noite encerra com a apresentação do Terapia de Casal, uma comédia em crise. Antes dos espetáculos adultos, a gente tem uma abertura especial do Du Casa Torta, que aí passa um vídeo que foi elaborado por vários artistas, com a música do Duca Lendecker, e aí o pessoal do Du Casa Torta faz um pocket ali, rapidinho, para também tornar esse evento ainda mais diferenciado, antes dos espetáculos adultos. Agora, tu és a idealizadora do projeto. Sou uma das idealizadoras. Mas como é que surgiu a ideia de fazer, quer dizer, de reunir, de fazer um projeto que reunisse esses espetáculos? Na verdade, ano passado, né, diante de tudo que aconteceu, eu me sentia muito... eu sou muito agitada, né? Imagina, sério? E eu pensava, eu tenho que fazer alguma coisa, a gente não pode ficar simplesmente parados esperando, né? Que algo caia do céu, que algo se materialize. E aí, ia fazer por mim, assim, ia botar meus espetáculos em cartaz e ia fazer por mim.
corajosamente, né? E aí eu consegui reunir várias pessoas, consegui me conectar com o outro idealizador desse projeto, que é o Edgar Rutter, e nós tivemos o apoio do Banrisul e conseguimos ampliar essa iniciativa para trazer vários espetáculos. Então, foi a primeira ação que aconteceu aqui em Porto Alegre, verdadeiramente de ajuda aos artistas, porque foi o primeiro projeto que colocou em cartaz 10 espetáculos ano passado, depois da enchente, né? Espetáculos que tinham perdido o cenário, espetáculos que estavam sem perspectiva e que daí nós corajosamente colocamos em cartaz, tivemos doações de alimentos, de brinquedos para as crianças e foi muito bonito, assim, porque trouxe realmente esperança para muitos artistas que estavam assim, o que vai acontecer, né? Então, minha ideia surgiu disso, assim, né? Como artista, preciso fazer alguma coisa. Assim como várias lojas, vários comércios foram impactados e precisaram se reinventar, precisaram, né, se reconstruir. Eu, como artista, também precisava fazer alguma coisa. Então, esse ano foi tão bonito e tão emocionante que daí esse ano a gente está repetindo de uma outra forma, né? Trazendo realmente esses espetáculos de sucesso. Esperamos que de uma forma normal. Esperamos que seja um momento de celebração, de emoção, de diversão, né? E que a gente cada vez mais consiga estar no teatro, estar assistindo espetáculos maravilhosos e que lotam, né? E a gente estava falando ali fora agora, né? No bastidor ali. Na verdade, da gente ter esse trauma agora, né? Com a chuva e com a água. Quer dizer, antes a gente podia curtir, de repente, dizer, olha que dia bonito, dia de chuva. A gente vai deitar um pouquinho, vai relaxar. Hoje a gente não consegue. A gente já começa, vai pra janela, abre a janela. Ai, meu Deus, tá inundando a rua tal. Ai, meu Deus. Né? Então a gente tem esse problema que a gente não quer trazer pra arte, né? Eu acho que é difícil a gente conseguir se afastar, né, dessas lembranças, porque foi muito forte, né? Foi muito impactante. Mas é o que o Ferreira Goulart fala, né? A arte existe porque a vida não basta. Exatamente. Então, assim, sem arte a gente não consegue. A gente vai sentar e vai chorar. A realidade, ela é muito dura, né? Muito pesada. Então, a gente cria, a gente faz teatro, a gente faz filmes, a gente faz música para conseguir ampliar, para conseguir... tem que seguir assim. Né? Bom, recado, então, de novo, vamos lembrar. 23 e 24 de maio, para poder seguir, que é o projeto lá no Teatro Dam Higgs. E a partir de que horas as pessoas compram o ingresso? Os ingressos estão, não posso esquecer, não puxou minha orelha. Os ingressos estão no Simpla e a pessoa vai procurar no Simpla o evento Pra Poder Seguir 2025. Então, porque às vezes vai procurar lá o toque, vai procurar comédia, terapia de casal. Não, é Pra Poder Seguir. Procura Pra Poder Seguir 2025. Que aí tem horário, tudo direitinho, isso, né? Aí compra o ingresso antecipado ou então lá na hora, no Teatro Dam Higgs, também dá pra comprar. Juliana, quero te agradecer a presença aqui de novo. Eu Espero que todas as vezes que tu vem agora seja para falar disso, né? De arte, a gente não precise mais se preocupar. Exatamente. Com o resto. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu mesmo. Gente, e vocês já pensaram assim que desistir pode ser um ato de coragem? No Limonada Zen, com o Adriano Sescani, nós vamos refletir sobre como abrir mão pode sim ser um gesto libertador. Aguente firme, não desista, só vence quem insiste. Mas se isso for justamente o contrário, desistir gera desconforto, mas pode ser um ato revolucionário. Eu vejo que a desistência, às vezes, ela é um ato de coragem, na verdade. É um ato da gente romper justamente com querer provar algo e ir atrás do que faz sentido. E é libertador. Muito. Às vezes que eu desisti foi maravilhoso, para falar bem a verdade. Eu também, eu te falo que eu também. Teve algumas poucas vezes que eu desisti, larguei de mão e me senti muito leve. Parece que largou uma mochila pesada. Exatamente. Né? Pois é. Eu percebi e também vejo nas pessoas que eu converso que na maioria das vezes, esse lugar da mochila pesada, pré-desistência, ele é de querer provar as coisas, é de querer dizer eu consigo, eu faço, mas às vezes não faz mais nenhum sentido na tua história aquele ciclo, aquilo precisa ser encerrado para abrir espaço para outras coisas, né?
por que a gente idolatra tanta persistência se ela nos adoece? Esse é um ótimo ponto mesmo. Porque ela adoece, né? Muitas vezes, a gente persistindo demais. Quando a gente passa os nossos limites, né? Acho que esse é o ponto, assim. Agora, a questão da insistência, eu vejo que a gente começou a colocar muito como símbolo a conquista e o sucesso. E essas histórias de conquista e sucesso, elas vêm acompanhadas de uma insistência e de X horas de não sei o quê, e de abrir mão de tudo para fazer Acorde aquilo. às 5 da manhã. Exato, durma sabe? 3 horas por dia. E se você não ficar tanto tempo, você nunca vai construir nada na sua vida. Então começou um discurso muito de que a gente tem que ir muito além do limite, né? E aí eu olho aqui pra mim, meu negocinho aqui rodando, digo, não, então peraí, os caras tão ricos lá insistindo, então eu vou começar a insistir. E aí começa a sair idolatria pra insistir. Mas se você olhar na estatística, mesmo dos que insistem, não é esse o fator que faz a pessoa virar um negócio ou não, são N outros fatores. E tem o fator da sustentabilidade que é, e se der certo e você não estiver ali para dar sequência nesse negócio, sabe? Ou se no meio desse caminho de dar certo pela insistência, você comprometer a sua família, você comprometer a sua qualidade de vida, você perder às vezes 10 anos de estar vivendo para chegar num lugar que talvez você nem tenha certeza se é realmente o que você quer lá. Porque quando a gente chega, não é bem como a gente imaginou, né? Dificilmente é como a gente imaginou, né? E aí a gente chega e tem até um padrão comum que às vezes a pessoa chegar e ela viver uma crise assim de saúde mental porque é diferente do imaginário que ela criou. A gente pode tudo? Não pode. Não pode, não né? Não pode. É tão ilusório isso, né? Porque às vezes a gente acha que a gente quer chegar naquilo porque a gente pode, tem talento, e às vezes a gente não tem e não pode, né? Exato. Tem isso também, não tem? Tem. De acreditar em alguma coisa que de fato não é. Tem. Porque é doído também a gente saber que a gente não tem talento ou competência para chegar onde a gente quer, mas mesmo assim a gente cria e a gente vê isso, a gente volta a falar sobre rede social, volta a falar sobre o mundo digital, que é muito isso, as pessoas criam personagens. A gente está vivendo um mundo cheio de bolinhas e personagens. É isso também, não tem? Tem muito. E muitas vezes a gente é criado nessa ideia de que a gente pode tudo, e você vai ser o que você quiser, né? E realmente hoje a gente vive num número de oportunidades de estudo, de trabalho, que é diferente daquela coisa muito usual de você seguir o caminho da família que era antigamente. Então esse número de escolha nos levou a essa ideia de, nossa, agora eu posso tudo. Mas essa mentalidade, muitas vezes, é aquela mentalidade que te impede de escutar o cara que está na tua frente querendo te dizer, cara, você não é bom jogador de futebol, entendeu? Larga da escolinha, saca? E às vezes você vai dedicar anos e anos naquilo por uma insistência, assim, meio cega, né? Uma teimosia. Uma teimosia, sabe? Eu acho até que daria pra gente colocar aqui um certo nível de pessoas mimadas, sabe? Pessoas mimadas. A gente tá com um mundo com pessoas muito mimadas, cara, sabe? A gente Isso é muito bom. Baixa resistência ao fracasso, a um feedback de eu te dizer, cara, pô, não é legal, talvez esse não seja o teu caminho. Não, mas é isso que eu quero e esse é meu sonho. E eu vou. Eu posso. Né? E aí vai 10 anos depois numa terapia que ele vai tentar perceber que ele estava tentando mostrar uma coisa pro pai dele, pra mãe dele, lá da infância, né? Que a gente não... Então, a gente não pode tudo, sabe? Vamos baixar a bola, a vida é tão gostosa de descobrir o que a gente pode, Dá pra ser comum e feliz, né? Nossa, ser comum é tão mais feliz, cara. É mais simples, né? A simplicidade é incrível, né? Porque se a gente vive bem com simplicidade, o peso das coisas diminui astronomicamente. E a não simplicidade, ela só aumenta o nível de conforto, que é uma coisa que a gente não precisa de verdade. Mas a gente está tão apegado nessa ideia que às vezes por um carro, por um lugar, por uma casa, a gente se destrói para chegar naquilo por um nível de conforto que depois você tem, você já até meio que perde a vontade, né? Mesmo, né? Não se trata de fraqueza, se trata de clareza. Talvez recomeçar com mais verdade. Obrigada, Adriana, é isso aí. Bom, e a gente segue falando aqui no programa, porque nós já viemos falando em outros programas, né, da dengue, que é um assunto que está preocupando muito. Já tivemos hospital de campanha em Porto Alegre, Viamão, enfim. O doutor Gilberto Lauro Nunes hoje
traz essa questão da dengue com os prejuízos para o coração, que não é uma coisa que a gente pense, né? Porque normalmente a gente ouve falar da dengue, tem uma dor no corpo, é muita febre, mas a gente não pensa, né, em que outros órgãos poderiam ser afetados. Quer dizer, isso realmente acontece? Quer dizer, a dengue pode prejudicar o coração? Tudo bom, Regina? Acontece, né? Toda infecção viral, como a dengue, ela pode ter efeito em praticamente todos os órgãos do nosso corpo. E a dengue, que infelizmente está tendo um surto aqui em Porto Alegre, no nosso estado, ela pode sim afetar o coração. Tá? Isso geralmente acontece nas formas mais graves da dengue, especialmente em pessoas mais idosas, né, com mais idade. Ou seja, não é em todos os casos. Não é em todos os casos, mas a gente tem que ficar alerta. Né? Também é importante a gente ressaltar que pessoas que já tenham problemas cardíacos prévios, né, também podem ter uma exacerbação do seu quadro clínico durante uma infecção por dengue. Pois é, isso mesmo que eu queria saber. A pessoa que já tem, né, por exemplo, que já se trata, né, para algum problema de coração e que vem a ter um diagnóstico de dengue, o que ela deve fazer? Então, a primeira providência é procurar o seu cardiologista, tá? Para ele poder fazer uma reavaliação e ver se houve alguma mudança no quadro clínico ou não, tá? Uma outra questão muito importante é que tem algumas medicações que a gente comumente usa nos cardiopatas, né? Entre as quais antiplaquetários como aspirina, um outro antiplaquetário muito utilizado frequentemente quando a gente coloca os estentes coronários que chama clopidogrel, e mesmo anticoagulantes que a gente usa em certos tipos de arritmia cardíacas ou eventualmente no pós-infarto. A gente tem que lembrar que a dengue causa uma queda importante das plaquetas e faz com que o paciente tenha um risco mais aumentado de sangramento. Tanto que a forma mais grave da dengue é a chamada dengue hemorrágica, em que a pessoa tem sangramentos espontâneos. Então, essa visita ao cardiologista é importante não só para reavaliar o quadro clínico desse paciente, mas também para decidir se é o momento de fazer uma parada estratégica no uso dessas medicações para reduzir o risco de fazer uma complicação mais grave da dengue, ou se a gente espera mais um pouco e suspende em outro momento. Mas esse cuidado é importante porque, claro, se a pessoa está tomando um anticoagulante e faz uma forma grave de dengue, o risco dela sangrar de maneira abundante é muito, muito grande e piorar o quadro clínico geral. E se a pessoa, por exemplo, já tem algum problema, não sabe, né? Vem a ter a dengue e o diagnóstico, enfim, isso pode ocorrer depois de um tempo, esse problema, algum problema de coração, ou não costuma acontecer junto? Pode, né? Mas especialmente se a pessoa já tinha a doença previamente. Ela não vai, né? Se ela já tinha, por exemplo, um comprometimento do músculo cardíaco, uma miocardiopatia, né? Ele pode piorar durante a dengue, depois ele se cura da dengue, mas a miocardiopatia vai continuar, porque ela já estava pré-existente. O que pode acontecer em alguns casos são quadros de miocardite, ou seja, uma inflamação do músculo cardíaco, que também a gente observou em outras infecções virais, como na Covid-19, né, que faz com que o coração possa entrar num quadro de insuficiência cardíaca, né, e que na maioria das vezes, né, ela tende a ser autolimitada e tende a regredir. Mas, de novo, às vezes a gente descobre que um paciente tinha uma miocardiopatia quando ele faz um quadro agudo de miocardite durante a dengue, por exemplo, e depois o coração não normaliza. Então a gente começa a especular, bom, de repente isso aqui já existia anteriormente. E a gente só fez o diagnóstico agora porque teve uma descompensação aguda. Então, isso é importante. Por exemplo, o que é sintoma da dengue, né? E se a gente realmente tem algum problema a mais, né? Com algum problema de coração mesmo durante esse diagnóstico, como é que a gente pode saber, né? Olha, isso não deixou de ser um sintoma da dengue e é alguma coisa mais grave. Sim. Não, os sintomas da dengue são basicamente dor muscular, né, falta de ânimo, né, ela geralmente não tem os sintomas gripais que, por exemplo, a Covid-19 tem. Então, se a gente pega uma infecção viral, que é basicamente febre, dor no corpo, dor nas juntas, o diagnóstico de dengue tem que ser pensado. Tá? As complicações cardíacas que podem estar associadas com a dengue, tá, são alterações do ritmo cardíaco, tanto bradicardias, a frequência cardíaca cair muito, quanto as chamadas taquiarritmias, que são arritmias caracterizadas pelo aumento da frequência cardíaca. Além disso, tem as miocardiopatias, né? A miocardite, a inflamação do músculo cardíaco, que faz com que ele possa dilatar e o paciente entrar num quadro de insuficiência cardíaca, que é caracterizado por cansaço desproporcional aos esforços e mesmo falta de ar. Né? E também é importante ressaltar que
formas graves da dengue também, além da questão do sangramento, elas podem estar associadas à queda da pressão arterial, tá? Nas formas bem críticas. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, especialmente se o paciente é um idoso e já tinha algum grau de doença cardíaca pré-existente. E é por isso que sempre é bom estar em contato com o médico o tempo inteiro, né? Porque se a pessoa já tinha, mesmo que não tivesse, tá com dengue, precisa estar com acompanhamento, né? Eu acho assim, quem tem diagnóstico de doença cardíaca e pega alguma infecção viral, como dengue, Covid, própria gripe A, é interessante fazer uma revisão com o seu cardiologista para ver se não houve nenhuma piora, se precisa fazer algum ajuste de medicação, qualquer situação. Porque essas infecções virais, embora sejam vírus diferentes, muitas vezes o comportamento é semelhante. E o tipo de agressão sobre o coração também. E até alteração no tratamento, né? Por exemplo, se a pessoa vem fazendo um tratamento já, né, para algum problema de coração, e aí ela tem o diagnóstico de dengue, além de ter que olhar, né, essa questão, vai poder continuar ou não, depois pode ser que tenha que alterar o tratamento. Ou mesmo durante, por exemplo, se a pessoa já tem algum grau de comprometimento da função de bomba do coração, faz uma miocardite, talvez a gente tenha que aumentar a dose das medicações, fazer um ajuste, para aquela descompensação aguda, que é isso que pode acontecer. Né? Se, normalmente, como eu falei, a infecção viral sobre o coração, ela pode deixar sequelas, mas na maioria das vezes existe uma reversão. Né? Uma questão que às vezes acontece em infecções virais, e na própria gripe A pode acontecer, é, por causa desse quadro de miocardite, fazer pequenas áreas de fibrose no músculo cardíaco. E isso, no futuro, eventualmente, pode ser uma fonte de arritmias importantes. Tá? Então, tem alguns pacientes que ficam com áreas de fibrose importante e isso faz com que possa haver um desarranjo do músculo cardíaco e surgir arritmias graves, como a taquicardia ventricular e mesmo a fibrilação ventricular. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Tá bem, doutor Gilberto, obrigada, viu, pelas informações que são muito importantes, principalmente nesse momento, né, que a gente está vivendo aí com esse surto de dengue. A jornalista Rosane Tremé está lançando o seu primeiro romance, Cecília, Antônio e Eu. Tem sessão de autógrafos nesse sábado, inclusive, né? Ela mesma vai nos falar sobre o livro no Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar. Meu nome é Rosane Tremé, sou jornalista e estou lançando meu primeiro livro. A sessão de autógrafos vai ser no dia 17 de maio na Sociedade Italiana, aqui em Porto Alegre. Mas por que escrever um livro agora e do que ele trata? Bom, eu escrevo desde criança e como jornalista até me aventuro nas crônicas, mas nunca mergulhei muito na ficção. Eu achava que não tinha ferramentas para isso. Então eu me inscrevi num mestrado em escrita criativa, concluído no ano passado aqui na PUC, e meu projeto de mestrado resultou no livro Cecília, Antônio e Eu. O Cecília e Antônio do título eram meus bisavós paternos, que vieram da Itália ao Rio Grande do Sul na segunda metade do século XIX, nas primeiras levas da imigração que neste ano completa 150 anos. Eu não tinha elementos para escrever uma biografia sobre eles, então me vali de alguns documentos, fotos, da historiografia e do relato de outros imigrantes para recriar uma vida para eles. Foi meu jeito particular de escrever essa história. Espero que vocês leiam, gostem e apareçam lá no dia 17 para bater um papo comigo e com o professor Antônio de Ruggiero, que assina o prefácio do livro. Até lá, um abraço. Obrigada, Rosane. Então, lembrando que é hoje, né, gente, a partir das 16 horas ali. Comigo aqui já a doutora Luiziane Tomazoni, ela que faz essa odontologia integrativa, também estética, que a gente traz aqui no programa. E hoje a gente vai falar de uma coisa que ela me trouxe, que são as pegadinhas, vamos dizer assim, sobre alguns produtos do nosso dia a dia relacionados à saúde bucal, né, Luí? Tudo bem? Sim, tudo bom. Então, diga lá, vamos para a primeira pegadinha. Então, primeira, fio dental, né? A gente acredita que fio dental é fio dental e qualquer um serve. E não. Procure ter uma boa orientação do profissional da saúde que te oriente qual o melhor, porque tem alguns fio dentais que eles são tipo um fio de linha. E corta a gengiva, aí acaba dando retração na gengiva por um mau uso, né? Então, o fio dental é uma. Outra, escova dental. Ah, escova. Isso aí a gente ouve muito sempre, né? Escova de dentes, porque as pessoas às vezes acham que é melhor pegar aquela mais durinha. Que limpa melhor. Que limpa melhor e acaba até, acho que prejudicando ali o esmalte, né? Prejudica o esmalte, desgasta o esmalte e destrói a gengiva. Só que o cuidado que eu quero ressaltar aqui é que mesmo as que estão escrito macia,
muitas vezes não são macia. Como a gente pensa. Cerda, sim, a gente acha, tem escrito macia, vou usar. E não, às vezes a macia, ela tem a cerda muito sintética e acaba machucando. Então, mais uma vez, procure uma orientação de quem te cuida, né, do teu profissional, porque isso também e se pode... você não tiver um profissional, procure a Lui. Procure que eu vou te orientar. E ela com certeza vai ajudar. Agora, enxaguantes bucais também, né? Porque eu vou te dizer até que eu mesma, às vezes, fico com essa dúvida. Eu, às vezes, tenho, porque como eu não retirei o siso, por exemplo, fica aquele, eu acho que chama pericoronarite, né? Sim, pode dar se tu não limpar aquela região. E aí, às vezes, eu uso esses enxaguantes. E aí eu não sabia se eu usava com álcool ou sem álcool, por exemplo. Então, pois é, o álcool, ele acaba dando um ressecamento na mucosa e isso pode alterar toda a tua microbiota bucal e te levar, por exemplo, a ter cárie. Lá, por um desequilíbrio, entendeu? Em cadeia que vai dar um problema. Então, que não seja com álcool. O creme dental, o famoso branqueador, que daí todo mundo procura esse, né? Todo mundo quer usar. Vamos clarear os dentes, a gente acha que vai ajudar um monte, né? Sim. E aí, o que acontece com esse creme dental? O que tem os componentes ali para fazer um branqueamento, porque na verdade ele não faz um branqueamento, e tem uns também que tem carvão ativado. Esses produtos, eles acabam gerando um desgaste do esmalte, e pacientes que têm sensibilidade vão ter uma sensibilidade absurda. Então, não indico. É uma falsa ideia que tu vai clarear teu dente. Pois é, isso aí eu já imaginava. E os alimentos zero açúcar, que na verdade não são tão zero assim, né? Pois então. Eles têm algo que os adoce, né? E normalmente são adoçantes artificiais. E esses adoçantes artificiais vão causar uma alteração da microbiota bucal e da intestinal. E aí gerando vários problemas de saúde, inclusive. Bom, e a gente tem agora uma coisa que é até muito legal mesmo, eu gosto muito, que é a água saborizada, né? Que está muito em alta e as pessoas gostam, até fazem em casa muitas vezes. Sim. E os chás também, né? Tem alguns chás. Isso também pode prejudicar o esmalte do dente? Sim, mas olha bem, quando a gente faz em casa, que a gente sabe o que está colocando na água, tudo certo, eu também sou muito a favor disso. Agora, essas industrializadas, né, chás, águas saborizadas industrializadas, a gente tem que ficar muito atento. Porque muitos possuem ácidos ali dentro. Tem que olhar ali Tem que ler o rótulo, que eu fico insistindo muito, leiam os rótulos. Porque às vezes tem até açúcar. Mas não escrito açúcar, está escrito maltodestrina. De um outro jeitinho. Outras coisas, outra forma que acaba enganando o consumidor. Com certeza. Outra coisa que eu vi é aqueles protetores bucais, né? Que Sim. muitas vezes até para clareamento ou para bruxismo, que são Para bruxismo, pois é. O que acontece? Hoje no mercado a gente tem acesso, né? A internet nos fornece tudo o que a gente quiser, quase tudo, né? E tem esses protetores bucais que eles são universal. É universal. Só que aí o que acontece? Como é que um protetor que eu comprei na farmácia vai encaixar na minha boca e vai encaixar na tua? Sim, aquilo ali é feito com molde, né? Eu Pois sei que eu já fiz. E aí não tem como dar certo e muitas vezes piora o bruxismo, muitas vezes acaba gerando dores na face e o paciente compra porque é fácil acesso, não precisa ir no dentista, é mais barato, só que depois o problema, depois a conta vem, né? Então, não indico também. E por último, aqueles suplementos vitamínicos que são goma e tal, né? Sim, isso as pessoas têm comprado muito, porque tem na farmácia, em lojas de suplemento, esses suplementos em forma de goma de mascar. Só que o que acontece? Se for ler no rótulo, tem açúcar. Então a pessoa tá, tô me suplementando e tô usando um suplemento, sei lá, seja o que for, tem vários tipos. Só que leia o rótulo, porque às vezes tem açúcar. E aí daqui a pouco tu vai ter cárie e não vai saber de onde tá vindo essa cárie. Na real, é aquela velha história que a gente tá crente que tá abafando, né? E não tá. Vamos cuidar dessa coisa dos produtos. Obrigada, tá? Obrigada também. Valeu aí pelos esclarecimentos. Gente, vamos falar aí da sua casa, né? Daquela sala que você gosta lá para receber a sua família, né? Seus amigos, enfim, tomar chimarrão, um cafezinho. Tem que ter uns móveis bacaninhas, né, aconchegantes, bonitos, para você ainda, principalmente agora no inverno, né, que a gente quer estar onde tem sol e tal. Pois então, a Lemers tem esses móveis para vocês e com certeza, ó, com um precinho bem menor. Dá uma olhadinha.
Agora a gente vai para um breve intervalo comercial com o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas nas avenidas Plínio Brasil Milano, 1689, Piranga 7630, aqui em Porto Alegre. E na Rua Liberdade 46, em Canoas. Você sabe que os ambientes mais lindos e modernos, só na Simoneto. Voltamos com o Band Mulher e quem já está aqui comigo é ele, Alexandre Pires. Ele que é sócio fundador da ACG Home Care. Hoje vocês vão tomar um susto, quer ver uma coisa? Porque a gente sempre vem aqui falar, né, sobre terceira idade, sobre os idosos, o home care e tal. Hoje nós vamos falar de uma novidade que está acontecendo na ACG Home Care. Atendimento a adolescentes, Alex. Exato, sabe, Regina? Todo mundo, até quando eu mandei para a pauta para a Regina, falou, mas como assim adolescentes? Eu levei um susto, gente. Porque tem crescido, claro, o número de problemas com os adolescentes e principalmente ligado à postura. Coluna. Então, claro, quem é o causador disso são as telas, né? O uso das telas, seja do telefone o tempo inteiro, seja dos computadores, porque os jovens estão lá jogando a todo tempo. E a procura, então, é por fisioterapia? Por fisioterapia. A procura maior por jovens é em de fisioterapia. Home care. Em home care. Isso, em home care. Olha, mas que importante isso, né? Justamente, assim, para nós causou surpresa, mas são esses problemas modernos, problemas novos que acontecem, né, na vida da gente, Sim. que a saúde tem essa obrigação de organizar isso, apresentar isso para a operadora de saúde, entender o que está acontecendo, para dar o retorno para eles, para a gente, talvez, lá na base, uma assistente social já conversar com esses familiares. Que é o que a gente tem feito, né, Regina? E que aí tu está trazendo dicas aqui justamente sobre isso. Exato. O que a assistência social precisa fazer para atender melhor esses jovens? Então, vai desde a parte da atividade física, né, gente, que é o básico. Então, o jovem não pode ficar sedentário, né, dentro... Mas a gente sabe que hoje tá... Hoje tá demais. Tá nas telas direto, né? Enfim, tá, dentro de casa. E não querem saber de esporte. Ou maratonando série, ou alguma coisa. Ou então até jogando futebol no computador. Exatamente. E não junto com os amigos, não na rua. Né? Então, essa atividade física, os pais eles precisam incentivar essas crianças com atividade física. Temos também a alimentação. A gente percebeu, porque daí às vezes entra algum caso de nutricionista. A criança muito acima do peso, sobrepeso ou pouco, mas precisa conversar com essa mãe para justamente buscar um cardápio melhor, adequado para essa criança. Gente, batata frita pode ser maravilhoso, mas não dá para ser todo dia hora do almoço. Não tem como. Né? Então... Não, e criança e adolescente precisam, como nós adultos também, precisamos de variedade nesse cardápio, né? Aquele prato colorido que nem a gente fala, Exato. Né? Eu ia falar isso, a nutricionista da CG sempre fala isso. Gente, prato colorido resolve tudo, é a primeira dica. Então, é difícil dar para criança? É difícil. As crianças estão birrentas, é normal, depende de família, claro. Mas assim, a gente sabe que vai ter uma resistência no início, mas depois a criança se acostuma. Temos a questão também, Regina, do sono. Isso é outra coisa. Porque eles ficam nas telas até altas madrugadas. Exato. Tu vê que tudo está focado na tela, né, Regina? Esse é o nosso maior problema hoje. Então, assim, as crianças acordadas até tarde, sendo que tem aula no dia seguinte. As crianças... os problemas de muita ansiedade causado pela claridade das telas. Então, os pais precisam ter dispositivos adequados, às vezes até um óculos com uma lente azulada que vai proteger contra as telas. Mas ainda assim, deve-se diminuir o uso das telas. Mas Regina? Tudo isso é conversando com o médico, conversando com o especialista, a gente tem, né? A outra coisa é a vacinação do HPV, que aliás até a gente já falou aqui no Band Mulher, né? Sobre essa vacina que está à disposição dos adolescentes. E eu digo que vacinas em geral, né, Regina? Não somente o HPV, eu acho que os jovens acima de 14 anos, se eu não me engano. Não, é de 9 a 14, é o melhor. E depois tem o que eles chamam de... Agora eu não lembro se é residente, não é essa palavra. Mas é que tu pode ir até os 19 anos, tu ainda pode tomar. Mas então a idade correta, então, para o pessoal de casa, dos 9 aos 14. Mas entre outras vacinas que a gente tem ali. Então as pessoas precisam entender essa necessidade de manter a carteira do filho de forma adequada. Mesmo que se tenha uma resistência, a gente sabe que tem o problema de algumas religiões que não admitem isso. Mas eu acho que no caso do mundo como ele está hoje, isso tudo precisa ser conversado. Exato. Então, vamos lá, gente, vamos dar essa atenção especial. É o melhor para eles, né? Para os adolescentes. Temos também a saúde bucal, claro, acabamos de falar aqui com a Lui. A Lui foi perfeita, né? Então, realmente, o uso do enxaguante bucal, a escovação do dente,
com uma escova adequada, o uso de fio dental. Gente, tudo isso, a saúde bucal, ela vai chegar lá. De alguma forma, se tu não tem uma saúde bucal adequada, tu vai ter problemas intestinais. É o integrativo que a Lu fala sempre. E por último, acne e saúde mental. Saúde mental nem se fala, né? Porque a gente tem falado muito. O acne é aquela questão da adolescência, que às vezes já fica mais tímido justamente por isso, daí entra a depressão porque eu tô com a pele muito ruim. Então, assim, os pais têm que ficar atentos e explicar, claro, sempre. É um momento normal da vida de todo adolescente, eu passei isso, a Regina deve ter passado isso. Com certeza. Então, gente, isso passa, né, aos jovens que estão nos ouvindo, isso vai passar, mas os pais terem esse esclarecimento de uma forma mais rígida até mesmo, né? É isso mesmo, obrigada. E evitar a depressão. Isso sim. Porque isso daí causa... É a saúde mental, né? Que é o que a gente exato. fala, e que as escolas, inclusive, deveriam começar a entrar com isso Algumas já também. estão começando. Ainda hoje eu vi um jornal pela manhã, e daí falava exatamente nas escolas como eles estão tratando essa questão da saúde mental. É muito importante. É muito importante. Obrigada, viu, Alex? Como sempre, dicas ótimas aí. Gente, Porto Alegre recebe nesse mês um baita show, a Serenata da GG com Glória Groove, que vai ser no dia 24 de maio, na Urb Stage, que fica no 4º Distrito, a partir das 22 horas. E a cantora Poca encerra a festa com muita potência e batida envolvente. Quem faz o convite pra gente é a própria Glória. Salve, salve, sou eu, Glória Groove, passando para lembrar que no dia 24 de maio o nosso encontro está mais do que marcado, pois a Serenata da GG desembarca em Porto Alegre, lá na Urb Stage. Eu estou contando muito com a sua presença, vai ser uma noite mais que especial pra gente se apaixonar em Porto Alegre. Te espero lá. Adoro Glória Groove. Bom, comigo aqui no Espaço Estilo Simoneto já está a Letícia Arruda, ela que é arquiteta, mas que também desenvolveu um projeto, gente, de programa neurolinguística, né, que a gente chama de PNL, que é justamente dirigido, digamos assim, claro que é o arquiteto, mas com tudo isso para o cliente também, né? Tu criasse esse método exclusivo que une arquitetura, neurociência e PNL, né? Como é que isso pode transformar, vamos dizer assim, a forma de atender os clientes? Na verdade, né, Regina, o projeto em si é só a ponta do iceberg que a gente vê. E eu percebi, ao longo da minha carreira, principalmente no começo, o quanto é importante ter uma noção muito mais ampla sobre pessoas para ter uma assertividade maior. Então, hoje aqui nós temos vários médicos e os médicos podem fazer um exame para confirmar aquelas afirmações. Verdade. E eu comecei a perceber que o arquiteto precisa entender algo de uma profundidade gigantesca, que é algo que a pessoa está sonhando e muitas vezes nem sabe muito bem como conduzir, como utilizar. Então, eu busquei essas ferramentas na neurociência e na programação neurolinguística justamente para ter uma compreensão, uma abordagem muito maior sobre pessoas e melhorar a assertividade e o sucesso dos projetos. É porque não é um cliente de um produto simples, né? É um cliente que tem a ver com a casa dele, com o fato de que ele vai viver ali talvez muitos sonhos, anos, talvez, né, para sempre, né? Então precisa mesmo. E por que tu até já entraste com isso, mas vamos aprofundar. Por que é preciso entender esse comportamento, né, desse cliente? Tem a ver, por exemplo, com a personalização dos projetos, porque hoje a gente fala muito, né, eu tenho recebido muitos arquitetos aqui falando nisso, que a indicação hoje é que é para que a pessoa tenha a casa a ver com ela, né? Exatamente, Regina. Não é só sobre estilos, sobre tendência, sobre o gosto do arquiteto. É muito mais sobre personalização, a autenticidade da pessoa que vai viver na sua casa, na sua clínica, no seu espaço de trabalho. Então, essas ferramentas, elas são fundamentais, porque muitas vezes o cliente chega até nós e nem sabe muito bem como expressar e o que ele gosta. Então, percebe a profundidade desse trabalho para que nós tenhamos um resultado realmente eficaz. E a neurociência, justamente, ela explica, traz um embasamento científico de como funcionam as escolhas. Já está comprovado cientificamente que as nossas escolhas são emocionais. Então, escolhas e arquitetura têm muito a ver. E a programação neurolinguística nos ensina muito como fazer perguntas, como conduzir essa conversa para ter as respostas realmente de forma eficaz e traduzir isso em um projeto. Com certeza. Bom, e tu tens esse projeto de imersão também, né? Para arquitetos, daí é claro, que são 2 dias, né? Se eu não estou enganada. O que acontece exatamente nesse período? São 2 dias onde eu digo que nós mergulhamos em habilidades comportamentais.
porque muito se fala na parte técnica, mas nós estamos agora vivendo uma revolução tecnológica, tem inteligência artificial, então o que faz realmente com que os profissionais mantenham a sua profissão? Já está comprovado que as habilidades comportamentais, as soft skills, elas estão dominando totalmente. Então nós mergulhamos nisso e é muito interessante, por exemplo, eu tive um retorno de uma das treinandas que nos disse, né? Antes eu lidava só com a sorte, hoje eu trabalho com estratégia. Então, porque era aquela sorte de encontrar alguém que deu o match perfeito, se identificou e agora fluiu o projeto. Não, agora nós sabemos trabalhar com estratégias e atender qualquer padrão de comportamento. Quer dizer, esse é um dos benefícios, então. Um deles. Mas assim, a gente teria, isso, qual é a experiência assim, que a gente tem dessa imersão? Então, muitos profissionais, inclusive, já estão desistindo da profissão. Isso me trouxe muito, me impulsionou a fazer como deve um te propósito. Entristecer isso. Muito, porque a gente quer que a nossa profissão seja cada vez mais valorizada. A Simoneto também traz muito sobre isso. Então, muitos profissionais saíram de lá com muito mais foco, clareza e ferramentas que deram realmente uma esperança de conseguir trabalhar de uma forma diferente. Porque esse desafio interpessoal é um dos maiores da profissão e um dos menos trabalhados nas formações, né? Então, tu tem esse retorno direto, assim, por exemplo, dos arquitetos que fizeram essa imersão, eles te trazem que essa comunicação com o cliente mudou, melhorou? Fechando vendas, então nós tivemos transformações que realmente me surpreenderam muito positivamente. Eu já imaginava que traria retornos, mas não imaginava que seriam dessa profundidade. Então, profissionais que estão conseguindo melhorar vendas, assertividade e estão mais felizes com a profissão, que acho que isso é uma das grandes conquistas. Que legal. Não, e que legal ter profissionais preocupados com isso e que, né, que aquela carreira ali, que aquela profissão continue e que seja cada vez melhor, né? Exatamente. Sem dúvida nenhuma. Obrigada, viu, Letícia, pela tua presença aqui. E, na verdade, a gente continua, claro, né, falando de Simoneto. Agora a gente vai lá para a loja. Simoneto Grupo Duarte, há 17 anos transformando sonhos em ambientes sofisticados e personalizados aqui no Rio Grande do Sul. Para você que ainda não me conhece, meu nome é João Lacerda, sou diretor comercial da Simoneto Grupo Duarte. Aqui cada projeto é criado sob medida para transformar o seu sonho em realidade com muita sofisticação, elegância e exclusividade. Trabalhamos com materiais de alto padrão, tecnologia de ponta e um atendimento totalmente personalizado. Cada móvel é feito milimetricamente para refletir a identidade do cliente, entregando funcionalidade com elegância. São mais de 17 anos de experiência, 10 mil projetos realizados e tradição e expertise no seu projeto com processos devidamente testados e aprovados pelos nossos clientes. Você conta com uma empresa com 5 anos de garantia e também a primeira empresa no ramo de imóveis planejados, um setor especializado no sucesso do cliente para atendimentos especiais de pós-montagem e assistência. Transforme agora o seu lar com quem é referência em imóveis planejados de alto padrão. Vem conhecer a Simoneto Grupo Duarte. Estamos prontos para realizar o seu projeto com excelência. Obrigada, João. Valeu. E você já ouviu falar em constelação familiar? Essa técnica terapêutica vem ganhando cada vez mais espaço por ajudar a compreender e ressignificar conflitos pessoais, emocionais e até mesmo profissionais. A proposta é olhar para as relações familiares de maneira profunda, identificando padrões e buscando harmonia. Assunto para a terapeuta integrativa Josié Pacheco. Bom dia a todos! Hoje eu trago o conhecimento da terapia integrativa chamada constelação familiar, que é um processo terapêutico desenvolvido pelo psicoterapeuta Bert Hellinger. Essa técnica terapêutica analisa as emoções e energias acumuladas conscientes e inconscientemente em nosso organismo. A constelação familiar, pessoal, busca identificar os fatores de estresse e compreender transtornos psicológicos de cada indivíduo do sistema. Ela ressalta que muitos dos nossos comportamentos e sentimentos provêm das heranças que recebemos da nossa ancestralidade. Estamos conectados geneticamente e energeticamente com a nossa árvore genealógica. Com isso, cultivamos crenças limitantes herdadas da ancestralidade e do sistema familiar que pertencemos atualmente. Existem 3 leis sistêmicas que devemos exercitar para manter a harmonia em nosso sistema familiar. A primeira lei é a lei do pertencimento, que garante a todos o direito de pertencimentos, vivos ou mortos. Quando alguém é excluído de uma família, gera um tensionamento em toda a rede.
pois eles devem ser reconhecidos como parte integrante. A lei do equilíbrio é a lei do dar e do receber, da compensação. Busca o equilíbrio nos relacionamentos. Quando há uma falta de equilíbrio, por exemplo, uma pessoa pode tomar o lugar que não lhe pertence. E a terceira lei é a lei da hierarquia. Os que vieram antes são maiores dos que vêm depois. Por exemplo, um irmão mais velho pode dar apoio, um auxílio ao irmão mais novo, mas não ocupar o lugar dos seus pais. Gostaria de ressaltar, Regina, que o sistema familiar também abrange todas as relações em que cada um de nós convive. O ambiente de trabalho, as relações amorosas e também as amizades. Um ótimo final de semana a todos. Obrigada, Josi. A gente vai para mais um breve intervalo comercial com patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte. Lojas nas avenidas Plínio Brasil Melano 1689, Piranga 7630 aqui em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Os ambientes mais lindos e modernos só na Simoneto. Já está aqui comigo, doutora Stephanie Mainardi Seulinha, a nossa dermatologista aqui do Band Mulher. Hoje a gente vai falar sobre as nossas mãozinhas. A gente já falou algumas vezes aqui, claro, porque são muito importantes, né? Mas hoje a gente vai falar com esses cuidados, até por conta do inverno mesmo, né, Stephanie, que muda aí a estação e tal. E muitas vezes a gente tem essa questão das dermatites e tal. Como é que que cuidados são esses que a gente deve ter? O principal, parece que eu fico sempre chovendo no molhado, né? Sempre falando a mesma coisa. Mas é não expor as nossas mãos a produtos químicos. Luvinhas, então. Então, usar luvas para lavar a louça, para lavar a roupa, para limpar a casa. Porque os produtos químicos, por mais que as pessoas achem, eu lavei louça uma vida toda com detergente, então eu não tenho alergia. Mas as alergias, elas se desenvolvem ao longo da vida. Então, deve-se sim usar luvas para realizar as atividades de casa, tá? Inclusive para cozinhar, porque muitas são as pacientes que chegam no consultório com lesões nas pontas dos dedos devido ao contato com o sal de cozinha, devido ao contato com cebola, alho e alimentos que manuseiam. Então não significa que elas não possam ingerir, mas tem que cuidar o contato. E hidratar muito as mãos. Todas as noites dormir com as mãos hidratadas, ao longo do dia, sempre que possível, aplicar o hidratante. Mas eu queria dar um outro enfoque para os cuidados com as mãos. É uma região que fica muito exposta ao sol. Então surgem sim queratoses actínicas, que são lesões pré-malignas, que devem ser cauterizadas para não evoluir com um câncer de pele do tipo carcinoma, que pode ser basocelular ou espinocelular, porque é uma região de muita vascularização e de muita inervação, e onde a gente tem uma camada de tecido adiposo, de gordura e de músculo muito fininha. Então as lesões em mãos são perigosas sim, porque podem invadir nervos e vasos. Então é sempre bom fazer uma consulta quando tem alguma feridinha ou alguma manchinha mais áspera com o dermatologista para avaliar se essa lesão não oferece algum risco. Além disso, é uma ótima época agora no inverno para os cuidados estéticos das mãos. Tratamentos para as mãozinhas. Tratamentos e até porque a gente reclama muito, né, que aparece muito mesmo na mão, muitas vezes a idade, né? Quem não já ouviu falar disso, assim, da pessoa estar super bem cuidada no rosto, mas a mão denunciar a idade. E isso acontece mesmo porque é uma pele fininha, fica muito exposta e muitas vezes não é bem cuidada, não é hidratada. Então tem alguns procedimentos que a gente pode fazer para recuperar essa pele. Então, desde bioestimuladores de colágeno que podem ser aplicados no dorso das mãos para melhorar a densidade da pele e a qualidade, para não ficar aquela mão consumida, onde aparecem os nervos e os vasos. Sim. Nós temos também os Skin Booster, que fazem uma hidratação de dentro para fora para quem tem a pele muito seca no dorso das mãos, que só o creme não dá
conta. Nós temos os peelings e os lasers que tratam as manchinhas, as irregularidades de pele e rejuvenescem muito essa região. Então temos diversos tratamentos, além de clareadores que podem ser usados em casa. Então é sempre bom quem nota que está com alguma lesão de pele que não cicatriza, fazer a sua consulta, e quem está notando que a mão está consumida, está muito ressecada ou está com aquele aspecto envelhecido, também aproveitar essa época do ano, porque no verão, as pessoas que dirigem, quem é dona de casa e cuida da casa, então vai estar expondo a mão mais ao sol, ao varrer a casa, ao estender uma roupa. E a gente nunca lembra também do protetor na mão, para te dizer a verdade, gente, no rosto. Porque também não é prático, né? Porque a gente lava a mão muitas vezes ao dia, então não é prático mesmo o protetor solar. Mas assim, para algumas atividades, seja mexer no jardim, cuidar de plantas que fica exposta ao sol, eu recomendo que use luva. Quem dirige muito, use aquela luva com filtro UV, que tem a pontinha dos dedos para fora e permite, a parte de dentro é emborrachada, então permite que a pessoa dirija com segurança. Então, alguns cuidados que são simples, basta incrementar na rotina, colocar na rotina, pode ajudar tanto na saúde da pele das mãos, quanto na aparência, que é uma coisa que incomoda, principalmente nós mulheres. Com certeza. Vamos procurar a doutora Stephanie lá, quem não está satisfeito com a sua mãozinha, que com certeza ela vai ter, né? Algum tratamento pra gente. Obrigada, Stephanie, valeu. Gente, e o Festival Palco Giratório acontece agora entre os dias 20 de maio e 8 de junho, em Porto Alegre, né? Uma programação intensa que valoriza a diversidade cultural e o acesso democrático à arte. Tem mais, claro, Deixa Eu Te Contar. Deixa eu te contar. Sou Jane Schoninger, coordenadora de artes cênicas do Sesc RS, e venho fazer um convite para vocês curtirem a programação do 19º Festival Palco Giratório, que acontece em Porto Alegre, de 20 de maio a 8 de junho. São mais de 60 opções de teatro, circo e dança espalhados em vários espaços da cidade. Confiram a programação no site do Sesc e adquiram seus ingressos. Participem! Gente, eu tô recebendo aqui duas convidadas hoje para falar um pouquinho de moda casual, aliás, que eu amo, né? Sou fãzaça mesmo. Elas até já estiveram comigo no Manhã Bandeirantes, a Gabriela Flores e também a Carla Persch, que são da Malva. Na verdade, é isso, é uma marca que valoriza muito essa questão do casual, né, gurias? Do conf, como a gente chama. Bom, em primeiro lugar, eu quero saber por que esse nome, Malva. Então, essa história é bem legal, muito prazer, estou muito feliz aqui de estar no programa. Mas a nossa história, né, ela vem muito do ato de cuidar. Então, o nome Malva, ele surgiu quando a gente tinha que criar um projeto, e nesse projeto a gente precisava dar um nome com um significado para a marca. Então, a plantinha Malva, né, que é um chazinho que minha mãe fazia para mim quando eu era criança, foi então a pioneira. E a gente se inspirou então no chá de malva para dar o nome da marca. E principalmente focando nessa questão do cuidado, né? O cuidado com a mulher, o cuidado com o feminino e também com o meio ambiente. E agora a gente tem um lançamento de uma coleção, né? Na verdade, aliás, já tô vendo que ela tá usando, a Carla tá usando aqui uma das calças, mas agora que eu vi a Gabriela também. Na verdade, são cores cores da nossa estação e tudo. Mas até vou pedir que a gente tenha umas fotos também para mostrar, que são cores muito bonitas, né? São conjuntos. E é bem isso que a gente estava comentando até no Manhã Bandeirantes, né? Que é a questão do conforto ser elegante, né? A gente, para se sentir bem, a gente tem que estar confortável, né? Sim. Com certeza. Nós sempre levamos em questão a questão da praticidade quando a gente cria uma coleção ou cria uma peça nova, né? Esse aliar o conforto da peça com a alfaiataria. Mesmo que o nosso forte seja o moletom, a gente trabalha com uma peça super atual que é a alfaiataria. Né? A gente está até mostrando ali, ó, que tem vários modelos, né? Também com fecho, ó, tem a blusa com aquele punho mais largo, que é muito legal, né? E sempre com essa modelagem que ela traz a alfaiataria, mas ela é moderna. Isso. Ela é inusitada. E aí a Carla estava comentando sobre isso, quer dizer, e a gente pode usar essas peças em várias ocasiões, em vários momentos. Isso. Como eu comentei hoje de manhã no programa também, antes da pandemia a gente já notava esse movimento da mulher em busca de uma roupa mais prática, né, para o dia a dia que é bem corrido.
E com a pandemia, isso veio muito forte. E a gente aproveitou esse gancho para fazer essas criações, né? Na verdade, a Malva é uma marca bebê ainda, né? Sim, tem quantos anos mesmo, gurias? Uns 3, 4 anos. E, na verdade, tem toda uma história familiar por trás, né? Tem. A nossa relação é uma relação de amizade, a gente se conheceu na faculdade e a gente tem muitos familiares envolvidos. Então, a nossa pioneira, a nossa costureira principal é a Anice, que é mãe da Carla. Que legal isso, né? Então, ela que faz as peças piloto, né? Então, ela que dita ali o padrão de qualidade, que é um padrão muito alto, né? A gente preza muito pelo bom acabamento e por uma boa... Eu vou te dizer que eu observei, porque claro que eu já ganhei um, né? Também um conjunto lindo, que é, falar que é ocre, pra mim era telha, né? Então é uma cor muito viva e tal. E o caimento da peça é muito importante e isso a gente nota na hora que veste. Eu ainda desenvolvo as peças, a modelagem das peças da Malva, né? E eu vou te dizer que eu, por enquanto, não quero abrir mão, porque eu adoro esse desenvolver. Esse aí que é o ocre, né, gurias? Esse parece o vermelho. Esse é o meu. Exatamente. E aí, Carla? E é o meu prazer desenvolver a modelagem. E é muito bacana porque a Gabi me traz o desenho, me traz a ideia e eu consigo pôr em prática. E eu trabalho, que nem a Gabi mencionou, em conjunto com a minha mãe, que faz a costura da peça piloto, né? Que daí ela é aprovada, passa... pela aprovação de ambas, nós duas, e depois a gradação da peça para desenvolver, então, uma produção maior para a venda final. Então, ainda a gente tem um processo muito artesanal e a gente quer manter esse processo. Então, a gente está num processo de crescimento, mas para nós é muito importante que o acabamento continue o mesmo, né? E principalmente essa questão da qualidade da peça. E é muito legal a gente falar aqui também, porque hoje as empresas que lidam com moda precisam estar... em dia, vamos dizer assim, com a sustentabilidade. Sim. E é o que acontece com a Malva. Sim, é muito legal a gente falar que a gente tem um projeto de retalhos. Então, todos os nossos retalhos, eles são destinados ou a uma reciclagem ou a artesãs do Rio Grande do Sul, que fazem novos materiais. Então, elas fazem tapetes, almofadas e geram renda para a própria família. Então, a gente tem 2 destinos, nada é para o descarte. Então, ou a gente manda para reciclagem ou a gente manda para as artesãs. Gurias, e há uma preocupação, acredito eu, da empresa com esse futuro, né? Com esse projeto. Quer dizer, vocês hoje fizeram essa coleção, mas vocês sempre vão fazer, na verdade, vão se dirigir para essa coisa casual, para esse conforto, ou vocês acham que em algum momento assim vai ter coleções um pouco diferentes? A gente vai sempre se dirigir a isso, até porque eu acho que é a essência da Malva, né? Então, quando a Gabi cria e eu desenvolvo, a gente pensa nisso. Nós não conseguimos pensar em não trazer o conforto, o conf, né? A gente pode até trazer uma peça diferente, mas essa peça ela sempre vai visar o conforto. Então a gente pode ter um vestido bonito, a gente pode ter, mas tem que ter o conforto. E uma outra coisa que eu reparei também é essa questão dos tamanhos, né? Porque hoje a gente tem muitos problemas com as grifes, nas lojas principalmente, que aí as pessoas é P, é M, é G, é não sei o quê. Vocês tem uma ampla, diversificada esse tamanho, né? Nós temos uma grade que vai desde o PP até o tamanho XG, então é uma ampla grade, e a gente ainda faz o G1 para algumas clientes. Claro. Então, assim, a nossa modelagem ela é muito interessante porque ela não é uma modelagem pequena. Então, um M vai ser um M. Com certeza. Né? Não tem vai o tamanho ser um P. certo tem mesmo. Tem o tamanho certo. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês aqui, lembrar vocês que vocês podem seguir lá no Instagram, né, que é @usemalva, malva com 2 L's, né? Isso aí. Obrigada pela presença das duas aqui. E amei, é linda essa coleção. Band Mulher desse sábado fica por aqui. Tem o patrocínio especial da Simoneto Grupo Duarte, com lojas das avenidas Plínio Brasil Milano 1689, Piranga 7630 em Porto Alegre e na Rua Liberdade 46 em Canoas. Ambientes lindos e modernos, só na Simoneto. Beijo pra vocês, bom fim de semana, até mais.